Olá, meninas! Quem aqui não tá gostando muito da reposição hormonal? Tá achando que tá deixando mais inchada, mais constipada, com a barriga maior, talvez meio grogue, meio sonolenta? Bom, esse vídeo foi feito para vocês para explicar por que esses efeitos estão acontecendo e o que a gente pode fazer para melhorar eles. Mas, para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres 40+, e especialmente em relação a essa transição tão importante na nossa vida, que é a transição da menopausa, e sobre o tratamento dos sintomas da menopausa. Se esse tipo de vídeo é do interesse de vocês, se inscrevam no canal e assistam, que tem muitos vídeos justamente feitos para vocês. E também ativem o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal. Agora, voltando ao assunto do vídeo. Quando a gente fala em reposição hormonal, geralmente as mulheres usam algum estrogênio, algum estradiol, que é o estrogênio de primeira linha no tratamento, associado a algum tipo de progestina, que pode ser a progesterona natural, a progesterona micronizada, ou outros tipos de progesteronas sintéticas, enfim, que a gente também pode usar. A gente sabe que a progesterona micronizada é a primeira escolha na reposição hormonal. Isso por não só ela ser extremamente segura, como também por ela ser extremamente eficaz. Boa parte das mulheres se dá muito bem com a progesterona. Inclusive, tem aqui algumas inscritas no canal que levantam bandeiras de que a progesterona foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas, que melhorou muito a vida delas, que elas começaram a dormir melhor, melhoraram da irritação, da ansiedade. Mas acontece que algumas mulheres não se dão tão bem assim. O que eu acabo observando no consultório é que existem 3 grupos de mulheres. O primeiro grupo começa a usar progesterona e ama, se dá super bem com a progesterona, melhora o sono, se sentem muito mais dispostas durante o dia, percebem que sintomas assim, aqueles sintomas mais explosivos assim de ansiedade, irritabilidade, dão uma amenizada e veem que a vida melhorou muito com o uso da progesterona. Outro grupo de mulheres é um pouco indiferente, nota as melhoras dos sintomas em relação ao estradiol, mas acha que a progesterona não muda nada na vida delas. Elas dormem como sempre dormiram, se sentem mais ou menos igual em relação a isso, não percebem nenhum efeito colateral, elas são indiferentes. E elas usam a progesterona para a sua função primordial, que é a proteção do útero, a proteção do endométrio com o uso da reposição hormonal. Mas existe ainda um terceiro grupo, 1/3 das minhas pacientes, que acabam não se dando tão bem com o uso da progesterona. Elas gostam da melhora do estradiol, da melhora dos calorões, de outros sintomas da menopausa, mas se queixam que o uso da progesterona deixa elas, às vezes, mais inchadas, às vezes mais distendidas. Elas notam até que o peso na balança aumenta um pouquinho, elas retêm mais líquido. Podem ter também alguns sintomas gastrointestinais, especialmente refluxo e constipação. Isso faz com que elas, muitas vezes, usem de forma errada a reposição, então elas usam a progesterona uns dias, aí largam, daí voltam, largam, e não façam isso, tá, meninas? Ou então elas acabam desistindo por vez da reposição hormonal ou se sentindo muito mal com a reposição, tem a sensação de que a reposição muito mais atrapalhou do que ajudou nos sintomas dela. E justamente o meu vídeo é para falar com esse grupo de mulheres que não se deu bem com a progesterona. A progesterona natural, a progesterona micronizada, é a primeira escolha quando a gente fala em uso de progestágenos para reposição hormonal. E isso vai se dar porque ela não só é bastante eficaz, como também ela é extremamente segura para a saúde das mulheres. A progesterona natural vai se ligar aos receptores GABA no cérebro. E isso vai ser um efeito como se fosse um benzodiazepínico, um Rivotril, um diazepam. Com isso, as mulheres acabam dormindo melhor, então alterações de sono, que são muito comuns, principalmente no início da transição, costumam melhorar com a reposição da progesterona, assim como sintomas como ansiedade, irritabilidade, aquela coisa mais explosiva, tende a melhorar com a progesterona. Acontece que algumas se sentem meio assim, meio grogues, percebem que talvez até a névoa mental deu uma piorada, porque elas ficam muito mais sonolentas, muito mais relaxadas do que deveriam. Isso pode ser um desconforto. Além disso, a progesterona natural tem um efeito relaxante em todo o nosso trato digestivo. Com isso, algumas mulheres podem ter mais refluxo, uma vez que ela vai relaxar a válvula que tem entre o esôfago e o estômago, então ela come, fica mais empachada, às vezes volta a comida, sente mais azia, mais desconfortos em relação a esse refluxo. Assim como outras acabam notando uma maior constipação, maior distensão do abdômen. Sabe aquela coisa do pré-menstrual que a gente fica com a barriga desse tamanho? Isso pode acontecer com algumas mulheres com o uso da progesterona. Além disso, elas podem ter uma maior retenção de líquido e se assustarem porque veem que o peso na balança sobe.
Importante falar, a gente não está falando de gordura, a gente está falando de água. Mas isso pode acontecer com algumas mulheres e isso pode ser sim um desconforto que faz com que elas muitas vezes desistam da reposição ou então acham que a reposição mais atrapalha do que ajuda. E o que a gente pode fazer por essas mulheres? Primeira coisa, avaliar a dose, se a dose está adequada e se é possível a gente diminuir a dose dessa progesterona. A grande maioria das mulheres acaba usando 100 mg de progesterona. Algumas, quando precisam de doses maiores de estradiol, a gente acaba optando por 200 mg de progesterona, que não é todo mundo que tolera bem. Então, dentro do possível, se a gente tiver espaço para reduzir dose, isso pode ser algo interessante. Uma outra opção é a gente mudar a via. A progesterona natural pode ser usada por via oral ou então ela pode ser usada por via vaginal, que é o que comumente a gente acaba usando em gestantes. O que a gente acaba percebendo? A via vaginal vai ser considerada uma via também sistêmica, ela vai ter efeitos muito parecidos com a via oral. Existe um desconforto que algumas mulheres podem se queixar da via vaginal, que é uma maior secreção por conta do comprimido, da cápsula de progesterona, e também uma maior sensação de ressecamento vaginal, que algumas mulheres podem ter, especialmente se a gente está pensando a longo prazo. O que a gente acaba percebendo? Quando são mulheres que têm sintomas mais importantes, mais intensos, trocar pela via vaginal não melhora muito. Mas, em casos de sintomas mais leves, principalmente esses sintomas do trato gastrointestinal, trocar pela via vaginal pode ser algo interessante. Uma outra opção que a gente tem é trocar o tipo de progestina. A gente tem também a dihidroprogesterona, que é uma outra progesterona que também é considerada natural e que ela vai ter uns efeitos um pouquinho diferentes. Então, a troca do tipo de progesterona natural pode ser algo interessante. Ou então, pode ser considerado também o uso de progestinas sintéticas, das quais o que a gente mais usa hoje em dia é a norethisterona, que pode ser incluída em algumas reposições por via oral ou então no adesivo de reposição hormonal. O adesivo de reposição hormonal que a gente tem disponível no Brasil pode ser com estradiol isolado ou então combinado com a norethisterona. Uma outra opção que eu particularmente gosto bastante e que eu prescrevo muito, especialmente em mulheres na perimenopausa, é a associação com a drospirenona, que é uma progestina sintética derivada da espironolactona, que é um tipo de diurético. O uso da drospirenona não só ele é muito interessante para mulheres que têm muito escape, porque ela tem uma afinidade melhor no endométrio e segura melhor os escapes de menstruação, como também para mulheres que têm um talento para inchar, digamos assim, que elas incham mais facilmente, que elas fazem, por exemplo, lipedema. Então, usar essa progestina que tem um efeito mais diurético e também que melhora a pele, pode ser algo interessante para essas mulheres. Por isso é muito importante a gente individualizar a reposição hormonal para cada uma. Não existe uma única reposição que sirva para todas. Outra opção que a gente tem disponível, não no Brasil, mas fora, então para algumas pacientes que às vezes têm maior facilidade de comprar medicamentos fora, é o uso do basedoxifeno, que é um modulador seletivo de receptor de estrogênio, associado ao estradiol. Essa combinação está disponível por via oral, então ela é uma opção interessante apenas para as mulheres que podem usar a reposição por via oral, mas o basedoxifeno vai ter esse efeito sobre o endométrio, protegendo o endométrio, fazendo com que as mulheres não tenham uma proliferação de endométrio, sangramentos, enfim, mas não vai ter os mesmos efeitos adversos da progesterona. E por fim, uma opção que eu particularmente gosto muito é a colocação de um DIU hormonal, como Mirena, Cailina, especialmente o Mirena, quando a gente fala em perimenopausa e reposição hormonal, para fins de proteção do endométrio para mulheres que vão fazer reposição hormonal. Os DIUs hormonais têm um efeito hormonal apenas local, apenas no útero e não sistêmico, uma vez que eles praticamente não são absorvidos. Então, eles não vão nos trazer esses efeitos que algumas mulheres podem ter de aumento de retenção de líquido, de alterações gastrointestinais, de sonolência, enfim, nada disso vai acontecer, uma vez que ele vai fazer só a sua função de proteção do endométrio. Por fim, não existe uma reposição hormonal que seja bom para tudo e bom para todos. A gente não pode levantar bandeirinhas de que essa medicação é a melhor para todo mundo, que todo mundo tem que se adaptar com ela. Justamente a gente tem no mercado várias opções, porque cada uma vai ter a sua reposição hormonal. E essa decisão de qual que vai ser o tratamento tem que ser de forma compartilhada entre médico e paciente, baseado não só na história clínica, doenças que essa mulher possa ter, mas também sintomas que ela tenha e aquilo que ela vai se adaptar melhor. A gente sempre tem que pensar na reposição hormonal como um tratamento a longo prazo. A gente vai usar por 5, 10 anos, às vezes muito mais do que isso.
Então, por isso, a gente tem que optar por aquilo que a mulher vai se adaptar melhor, que não vai ter efeitos colaterais que vão limitar o uso e que sim, elas tenham o maior benefício da reposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter sido bastante esclarecedor. Eu sei que tem muita gente aqui que vai se identificar no terceiro grupo, assim como a grande maioria acaba se identificando no primeiro ou no segundo. Até a próxima semana, espero que gostem desse vídeo, coloquem aqui os comentários de vocês.